Estamos começando mais um programa Encontro Fraterno, recebendo hoje Luiz Ru Rivas, que vai falar sobre lançamentos especiais para a turma de jovens. Fique conosco. Olá, seja muito bem-vindo, Luiz. E nós vamos falar agora sobre um lançamento especial para o público jovem. Sobre o que se trata? Olá, vamos a falar um pouquinho sobre os livros da coleção Espiritismo Fácil. É um conjunto de livros, de obras, que vem a mostrar a doutrina espírita para qualquer adolescente a partir de 1 hora de leitura possa ter a noção de determinados temas. Nossa, nesse tempo tão rápido assim, dá para dar uma pincelada? É para pessoas que já têm conhecimento espírita ou não? Não, é justamente por isso. Esse material surge como consequência de uma experiência minha, né? Meus filhos, que não moram comigo, eles moram na Bahia, e eles passam as férias comigo. Então, eu queria, como pai espírita, passar para eles esse grande tesouro que eu considero a doutrina espírita. Então, todo dia, durante as férias, a gente fazia 1 hora de um intensivão espírita, né? 1 hora de... E eu percebia que quase não há literatura assim para essa faixa entre 10, 11 a 16, 17. Quase nós não temos. Então, eu sou designer e comecei a desenhar ilustrações com infográficos para mostrar como é mais ou menos que é e quem é quem num conceito básico espírita. E foi consequência desse trabalho que deu certo com eles, que a gente materializou em ilustrações. E essas ilustrações tornaram-se depois o primeiro dos livros, que é este daqui, que é o Espiritismo Fácil, né? Tem um detalhe aqui nesse livro que eu vou querer mostrar, é porque numa ilustração eu observei numa folha em branco uns desenhos e eu desenhei acima do que eu vi. Quando terminou esta ilustração, eu passei para um amigo médium de Minas Gerais, chamado Wagner Paixão. E ele me disse assim: Luiz, olha que interessante. Eu tenho uma psicografia do Emmanuel, passada ao Chico Xavier, onde Emmanuel coloca os 15 princípios espíritas. Eu vou mandar para você por e-mail. Aí ele me manda por e-mail. Quando eu recebo, para surpresa minha, justamente os 15 princípios espíritas dados por Emmanuel ao Chico coincidiam com o desenho que está aqui feito. Não é uma coincidência, né? Bom, foi uma coisa assim muito, muito, muito legal. E eu me lembro que eu tive um sonho, até vou comentar aqui, é uma coisa muito íntima, mas eu tive um sonho por esses dias, que o sonho tinha uma pilha de livros, e eu me aproximei no topo, peguei os livros, todos brancos. Quando peguei os de cima, eu desci e eles estavam coloridos, né? Aí eu virei, no meu sonho, né? Estava o Chico Xavier sentado e me falou assim: venha, vamos colorir o Espiritismo? Eu acordei tudo assim, emocionado, né? Vamos colorir o Espiritismo. Você é design gráfico. Isso, então isso facilitou. E vamos mostrar aqui os 15 princípios espíritas. Aqui não sei se dá para ver na câmera, ok? Tem um detalhe bem interessante. Existe como uma trilogia, os aspectos do conhecimento humano que a doutrina espírita abrange todos, mas destaca-se no aspecto religioso, científico, filosófico, e as duas leis, né, da imortalidade e de Deus, todos os outros princípios são derivados dessas duas leis, né? E elas se reencontram, né, lei de progresso, justiça divina, causa, efeito e evolução, no princípio da reencarnação, e tudo tem como base o Evangelho de Jesus. Então, esses textos que estão aqui embaixo são os que Emmanuel passou para o Chico Xavier. Todos os textos estão aqui embaixo, né?
Olha, apesar de ser uma obra destinada para jovens, eu acho que ela seria bem também aproveitada para adultos que não têm nenhuma noção do espiritismo, porque ela é bem didática, não é? Isso, se um adolescente de 11, 10 anos consegue ler todo o material em 1 hora, então atinge a todo tipo de público acima, né? Tem as 3 revelações, aqui estão já os fenômenos de Hydesville, né? Deixa eu colocar aqui, né? As mesas giratórias, um pouquinho sobre Allan Kardec, né? Deus. Aqui a famosa escala espírita, né? Que é interessante porque a maioria é espírito imperfeito, né? Nós temos... essa ilustração é bem interessante. É o perispírito. Ficou mais fácil entender fazendo uma ilustração. Lógico, não é que o espírito seja uma bolinha branca, só é uma imagem colocada para entender, né? O corpo físico e o corpo espiritual, que é o molde, né, do corpo físico. E estão todos unidos, né, o perispírito. Temos a influência dos espíritos nos pensamentos e atos. Os sonhos, quando a gente dorme, sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Porque lembramos... São aspectos abordados e aparente parece que é pouca coisa escrita, mas as ilustrações ajudam muito a entender, né? Muito, muito. A gente, por exemplo, falar de meios, efeitos físicos, foi importante mostrar um espírito materializado. Meu filho, mas é isso? Veja só, aqui o Chico Xavier, a irmã Josefa, espírito materializado, tangível, fotografável, né? Aqui o ectoplasma, né, saindo da boca de um médium, para que seja entendido, é melhor com uma ilustração, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo, fiquem aqui que nós vamos falar agora sobre os médiuns no próximo bloco e fique agora com o quadro Tira Dúvidas. Nós voltamos já já. Olá, nós estamos com você mais uma vez aqui no Tira Dúvidas do Encontro Fraterno. E nas questões para hoje, nós temos conosco Elzi Nascimento. Elzi, a pergunta é: existem anjos? Anjos, que maravilha que existem anjos. Espíritos protetores, amigos, guias espirituais, anjo de guarda, da forma que você quiser nominar, segundo as religiões, mas nós temos sim este protetor maravilhoso que nos é designado pela misericórdia do Pai amorável desde o nosso nascimento, durante toda a nossa vida, até o momento de passarmos para o plano espiritual e às vezes até no plano espiritual continuam ainda conosco, nos ajudando, orientando, inspirando, tentando permitir que a gente raciocine para não errar tanto. São espíritos superiores que chegam a esse alcance devido à sua própria evolução. Pois é. Então, se você quiser saber mais, Livro dos Espíritos, questões 490, 491, você irá encontrar algumas informações mais, porque, na verdade, o que outras denominações religiosas chamam anjos, como Elzi bem colocou, nós espíritas tratamos por espíritos protetores, que estão conosco desde o plano espiritual, no instante da organização do nosso projeto reencarnatório, que nos acompanham a cada reencarnação, do início do nascimento até o retorno à pátria espiritual. E por falar nisso, você já conversou com o seu anjo de guarda, com o seu espírito protetor hoje? Não esqueça de fazê-lo. É um recurso que temos. Você poderá encerrar o seu dia agradecendo o amparo que teve durante o dia inteiro, pedindo que ele te acompanhe nos projetos de estudo durante o descanso do corpo e, ao retornar à vigília, depois de um sono gostoso, agradeça à noite
e peça a sua companhia durante os embates do dia inteiro. Até a próxima semana, veja na telinha programa Encontro Fraterno Tira Dúvidas, @feego.org.br. Mande suas questões. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Voltamos aqui com o Luiz Hu Rivas e a gente estava falando, né, sobre esse livro aqui, que é o Espiritismo Fácil. E nós paramos aqui num capítulo sobre os médiums. E aí? Isso. Explica o que é médium, para que as pessoas entendam? Dá uma noção geral, né? Aqui vemos que o grande ponto informado é sobre a glândula pineal, que é o GPS dos médiums, né? É por aqui que capta as informações dos espíritos, né? Aqui vemos fotos de alguns médiuns conhecidos, quando foi proibida a mediunidade, por que foi proibida. Nossa, vai então inclusive na época de Moisés, abordando. Exatamente. Aqui a psicografia, variantes de psicografia especular, a mediunidade do Chico Xavier. Falando em Chico? Não tinha como não falar, porque a ferramenta ou é o personagem principal no Brasil, né, da divulgação. O princípio da reencarnação, provas sobre a reencarnação, a Terra, os exiliados de Capela, os 4 grupos, fazer uma prece, quem é Jesus, a importância de Jesus na visão espírita. Eu estava vendo aqui que esses tópicos também eles podem ser abordados num culto do Evangelho Lar com os jovens, porque o jovem geralmente não tem a paciência para ficar ouvindo várias leituras. Isso, como está tudo ilustrado, ele fica muito... Como se fosse um bate-papo. Sim, claro. Né? E tudo com perguntas, você observou, e textos curtos. Aqui vemos a linha do tempo, uma tentativa de uma linha do tempo espírita, que começa desde a pré-história, idade antiga, moderna, contemporânea, as 3 revelações. É uma linha do tempo de mais ou menos os principais acontecimentos espíritas. E o inédito mapa geográfico espírita, até para onde foram esses exiliados de Capela, onde aconteceram as revelações, o Brasil, coração do mundo, e Estados Unidos, o cérebro do mundo. Hydesville, enfim, a gente tem uma visão global. Eu vi que tem um capítulo falando sobre reencarnação, mas nós temos também esse aqui que é sobre reencarnação. Este só voltado sobre reencarnação. Começa tudo para entender o princípio da lei de progresso ou evolução. Evolui tudo do átomo ao arcanjo, passando o reino animal, vegetal, né, hominal, o princípio da evolução. Uma coisa que nós adultos sempre perguntamos, e eu acho que o jovem também o que nós estamos fazendo aqui? E eu acho que, eu não sei se seria a proposta, ou se consegue despertar isso. Isso, entendendo a reencarnação, a gente observa que a gente está em um processo
Estamos no meio, não estamos nem no começo, nem no fim. Estamos no processo para nos tornarmos espíritos puros, né? E quando sejamos espíritos puros, será o começo de uma nova etapa. Ainda a evolução é constante, aliás. Nós somos imortais, então essa etapa de reencarnar e encarnar é um momento ainda no estado evolutivo, né? E como que a gente, por exemplo, a família poderia introduzir esses conceitos, chamar a atenção desse jovem? Deixa eu te mostrar aqui justamente isto. A parte científica, filosófica, a parte religiosa da reencarnação. Isto é importante. Quando foi eliminada a reencarnação? Que concílio foi? Quem eliminou? Onde eliminou? O que decía o concílio? Por que foi eliminada? Né? Porque muita gente pergunta, mas a reencarnação, isso não tem nada a ver com o cristianismo? Tem sim. Até o ano 553, toda a cristandade era reencarnacionista. Jesus, os apóstolos, todos reencarnacionistas. Foi depois desse concílio que foi abolida a reencarnação. E hoje as pessoas continuam seguindo esse concílio, em vez de seguir os ensinos do Cristo. Mas aqui está explicadinho para quem queira saber. A lei de causa e efeito, as questões coletivas, a reencarnação dos animais, o cachorrinho de Chico Xavier que reencarnou com ele, lembranças do passado ficam no cérebro do perispírito. Aqui temos como influencia na escolha da profissão a reencarnação, né? Às vezes a gente escolhe as profissões, mas tem muito a ver com coisas que a gente se comprometeu no passado. Aqui temos também os princípios da reencarnação. A família, o que se falou, né? A famosa ovelha negra, os irmãos gêmeos, por que acontece, como escolhemos a família, né? Os pais... O jovem geralmente fala assim, eu não pedi para nascer. E depois de pesquisar, muitas vezes não pediram para nascer mesmo. Foram reencarnados compulsoriamente, é decir, à força. Porque está há muito tempo sem reencarnar a espiritualidade, viu? Os guias falaram naqueles arquivos reencarnatórios, tipo um Facebook do além, né? A gente viu, pronto, não dá mais para segurar a reencarnar. E às vezes reencarnam em lares onde ninguém da família tem algum vínculo com ele no passado. Não se encontra encaixado nem com os seus irmãos, parentes, primos. Isso acontece a muita gente. O que a gente precisa entender é que nada é por acaso, por mais que não tenha essa ligação, né? Um processo por trás, né? Bom, o tema é muito longo, como os espíritos planificam a reencarnação, como reencarnamos, como o espírito influencia sobre o corpo, sobre a mãe, né? A vontade de comer, casos de reencarnação, enfim. Todos os aspectos da reencarnação na linha do tempo, é riquíssimo o material, a reencarnação de Kardec e Napoleão juntos, espíritos famosos reencarnando, reencarnações coletivas. Aqui um que quero mostrar é esse, reencarnação em outros planetas, em Júpiter, em Capela, enfim. Realmente é muito interessante. É muita coisa. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo. Fique agora com o quadro Dica de Leitura. Olá, amigos! Estou passando hoje por aqui para deixar uma dica de leitura. E a dica hoje é o livro Meu Pequeno Evangelho, do autor Luiz Ru Rivas, com a turminha mais querida do Brasil, de Maurício de Souza, a Turma da Mônica. E vale a pena conhecer, porque é uma adaptação da turminha junto com o Evangelho, só que agora para crianças. Voltamos aqui com Luiz Ru Rivas e nós vamos falar agora sobre mais obras. O que é essa obra aqui, o Evangelho faz? Ele mostra o Evangelho de uma forma super fácil de entender, né? Como tudo é com infográficos, ele mostra que os espíritos puros, quando constroem o Sol e os planetas, um deles é Jesus, eles já vibram em um nível tão avançado, e eu me atreveria a falar que o idioma dos espíritos puros seria o Evangelho. Quando a Terra já está formada e há uma humanidade mínima com a capacidade de entender o pensamento desses espíritos puros, um deles, o seu Cristo ou o seu Espírito puro, encarna para trazer à humanidade estas informações de como tornar-se seres de muita luz. Este seria o Evangelho, e no nosso caso, Jesus veio
ao planeta, né? É interessante como coloca também a importância de Jesus como modelo e guia para nós. Sim, porque ele, eu acredito até seja não somente um dos espíritos puros que construiu os planetas, sino também quem sustenta o Sol, a própria estrela, né? 6 séculos antes, 6 séculos depois, o Cristo vai implantar quando a Terra chega à sua maioridade terrestre, né? É muita ilustração, é muito material. Apenas queria focar em um que está aqui, sim, o mapa do amor, que ele é fundamental. O mapa não é um mandala não, tá, gente? É o mapa do amor. O objetivo final de todos nós é nos auto-iluminar. Esta é a meta, a gente ser seres de luz. O amor ensinado no Evangelho, um amor universal, ao próximo, a si mesmo e a todos, é o meio, é o combustível, o que permite que a gente se ilumine. E o amor ensinado pelos espíritos superiores tem 2 braços, como Paulo fala, é a caridade, o amor em ação, e a humildade é o amor interno em ação. Aqui a gente tem um mapa de como a gente se aperfeiçoar. Todas as filhas da humildade, todas as filhas da caridade, todos os filhos do egoísmo e todos os filhos do orgulho. A gente vai ter aqui todas as virtudes que estão no Evangelho para que a gente consiga saber onde precisa se aperfeiçoar. Porque o grande problema nosso é que a gente transformou o orgulho em virtude e a humildade em defeito. Essa é a grande trama que as trevas fizeram conosco. Inclusive até com jovens, essa questão dessa transformação, já que é uma obra feita para jovens, muitas vezes as pessoas instigam as outras a reagir porque falam, você é fraco. E essa obra realmente traz o verdadeiro sentido, porque hoje a gente entende que ser humilde ou ser pacífico é ser bobo. Esse é um grande problema, já que Jesus, o construtor deste planeta que se está pisando nesse instante e que manipula, e até hoje, ele foi o humilde dos humildes. E a gente tem que se espelhar nele, né? Porque a humildade é a virtude, é a mãe de todas. E o orgulho é o pai dos defeitos. Então, com o Evangelho fácil, fica super fácil de entender. Bem fácil. E o último é o Evangelho do futuro, onde vem as novas gerações, que o Evangelho vai estar nos corações das pessoas. Finalmente será a volta do Cristo, quando o Evangelho está vivo, vibrante nas novas gerações, né? Então, era um pouquinho para mostrar. Todas essas obras, apesar de ter esse nome fácil aí, elas servem, na verdade, para despertar uma transformação moral, né? Eles, para despertar a nossa consciência, para entender melhor os princípios da doutrina, e tudo ilustrado fica também mais fácil. E esse quiz espírita aqui? Este quiz, eu acredito que todo espírita deveria fazer sua própria prova. É a prova do Enem dos espíritas, entendeu? Vamos ver se passam ou não. Foi um quiz baseado, existem várias, nos Estados Unidos, principalmente, quando tem alguns filmes grandes, né, são lançados quiz para os fãs, né? Então, aqui para os fãs espíritas, seria ótimo fazer seu próprio quiz, vamos ver se passa. São mais de 30 quizzes, né? Tem desde quiz sobre Allan Kardec, quiz sobre Chico Xavier, quiz sobre Emmanuel, quiz sobre André Luiz, sobre cada um dos personagens, Joana, sobre o Divaldo Franco. De uma forma interativa. Todos, são 10 perguntas para cada um dos itens, né, sobre personagens diversos, conceitos diferentes, curiosidades espíritas, filmes, né? Alguém lembra, quem falou a frase, eu vejo gente morta? Que filme foi? E este filme, né? Esse filme bem conhecido. Conhecido, qual é, né? Qual é? Interessante você falando em filmes, como hoje em dia também existe essa abrangência para despertar, né, para esse lado espiritual. Verdade, cada vez os filmes estão ficando mais espiritualizados, né? Nós falamos sobre autores, enfim. Uma coisa interessante é que também tem palavras cruzadas. Tem muita gente que gosta. Primeiro, umas palavras cruzadas espíritas. Enfim,
está sobre Raul Teixeira, o Divaldo, frases de Emmanuel, frases do Chico, o Livro dos Espíritos, um quiz sobre o Livro dos Espíritos, quiz sobre o Livro dos Médiuns, quiz sobre o Evangelho. É a prova não é nem a prova vestibular, né? É o vestibular dos espíritas. Tem caça-palavras. Interativo, bem interessante. Pintura mediúnica, tudo aqui. Olha aqui, que bonitinho. Até tem labirinto, enfim. É fantástico. E no final, aí estão as respostas, né? Aí não pode mostrar. Não pode mostrar a resposta. Olha, e é um ótimo presente. Sim. Para despertar. Você gostaria de deixar algum recado? Ok, sim. Bom, agradecemos o convite. Depois de todo esse material que a gente fez, pesquisou sobre o Evangelho, tem uma frase que Jesus diz e me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês. A frase que Jesus fala no Evangelho é: brilhe vossa luz. Joana de Ângeles nos comenta que onde a gente for, deveríamos ser como perfumes, sempre estar emanando aquilo que nós introjetamos em nós, que são os princípios espíritas, os princípios do bem que o Cristo ensinou. Então, essa é a nossa mensagem. Onde vocês fossem, deixem brilhar a sua luz. Ao final, vocês são seres luminosos. Nós agradecemos a Luiz, agradecemos a presença de vocês, o carinho e fique agora com o Momento Cultural. Vem conhecer o Evangelho de Jesus, interpretado por amigos nossos lá do céu. A boa nova prometida há muito tempo atrás, a grande chance de entender a vida que é real, a cartilha, a esperança, o consolo nas horas de dor, as verdades que libertam, ensinando pra sempre o amor. Eu aprendi a ser feliz, vou caminhar eterno de Jesus, senti a voz de Deus dentro de mim. É só ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, bem mais além. Alguém que sofre, dar as mãos, amarmos como irmãos. Eu aprendi a ser feliz, vou caminhar eterno de Jesus, senti a voz de Deus dentro de mim. É só ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, bem mais além. Alguém que sofre, dar as mãos, amarmos como irmãos. Eu aprendi